Se a gente recicla todo o resíduo orgânico, a gente consegue abastecer aí produções, né, produtores rurais e tudo mais, que precisam comprar menos agrotóxico ali, que não faz bem para a nossa saúde. A gente refletindo sobre como é a nossa estrutura alimentar, como ela é pouco variada. A gente tem que diversificar isso, comer durante a semana variedade, sempre há espaço. A cenoura combina com alho poró, a cenoura combina com tomate, a cenoura combina com chuchu. Até aqui, trouxemos algumas informações que vão desde o plantio, o consumo consciente, olhar para o alimento de uma maneira integral e até uma forma de descarte alternativa, que é a compostagem. E hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, porque a gente recebeu aqui na cozinha a nutricionista Heloísa, que fez alguns comentários nutricionais sobre a performance dos alimentos, enquanto a gente fazia algumas preparações e te dava algumas ideias de técnicas e sabores diferentes para você testar na sua casa. Então, o que a gente entende por alimento funcional? A gente sabe da importância da alimentação saudável e do que tem cada alimento no sentido assim, tem vitamina, tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, mas quando a gente vê a funcionalidade do alimento, o que é um alimento funcional? É o que ele é além disso, assim, aquelas composições de fitoquímicos, de antioxidantes, que para uma pessoa vai fazer bastante sentido dependendo da fase da vida, da situação que ela se encontra. Então tem um alimento específico que se enquadra para aquela pessoa, que talvez para outra não seja tão interessante. Então essa funcionalidade do alimento, essa particularidade dele, além do que a gente já conhece de macronutriente. É tão interessante que a gente fala que a natureza tem uma sinergia perfeita entre os alimentos, né? O que a gente conhece de mais clássico dessa sinergia é a junção das especiarias, por exemplo, né? Que é o caso do açafrão com a pimenta do reino, que além de se complementarem bem nas refeições, né? Na questão do paladar, eles se complementam em nutrientes, então um melhora a absorção do outro. Então a alimentação ela está numa sinergia perfeita para a gente conseguir absorver. Então a alimentação funcional na prática é justamente a gente levar para a nossa cozinha aqueles alimentos que juntamente vão trazer maior funcionalidade e maior performance. É você incluir no teu dia a dia, na tua alimentação, às vezes alguns alimentos que você não conhece ou que você acha que podem ser não tão saborosos, mas fazendo a combinação deles, você vai ter muitos nutrientes e assim mesmo muito sabor, né? Então é você entender um pouco dessas combinações e experimentar também, porque cozinha é prática. É você colocar a mão na massa e você ver o que você tá fazendo, às vezes dá certo, às vezes não dá, e no fim pode ser uma coisa muito boa e muito gostosa. E uma coisa importante da alimentação funcional é que a gente não precisa excluir nada da nossa alimentação. Então, a gente pode fazer versões funcionais, saudáveis, daquilo que a gente já tem o costume de consumir. E um exemplo disso é a granola que a gente vai preparar hoje, que ela é riquíssima em nutrientes, super saborosa e ainda assim saudável. Nós temos a tendência de manter o mesmo padrão alimentar ao longo da vida, né? O que nos foi dado para experimentar desde criança, a gente mantém aquele padrão e às vezes isso faz com que a gente não tenha acesso a alimentos diferentes que poderíamos até gostar muito de colocar na nossa rotina, né? Mas por causa de uma tendência em manter os mesmos hábitos, a gente mantém aquele mesmo padrão ao longo da vida e tem medo de testar alimentos diferentes. É o caso do shot, então eles ficaram famosos, né, nos últimos tempos, a gente costuma utilizar eles como estratégias funcionais ao longo do dia. Conforme os alimentos que a gente escolhe para compor esse shot, a gente pode tirar inúmeros benefícios, né? Esse aqui que foi montado hoje, ele tem limão, que tem uma composição de vitamina C, um alimento super fácil para ser encontrado, para colocar no dia a dia. Gengibre ralado, açafrão, mel, que são compostos fáceis de achar e que essa união desses compostos melhora a produção de enzima digestiva, tem compostos alcalinizantes, compostos
compostos anti-inflamatórios e que, a primeiro momento, quando a gente pensa nessa composição do shot, causa uma estranheza, né? Parece que não é algo que vai ser gostoso, mas é algo que pode ser incluído na nossa rotina, para essa mudança de hábitos, para a gente se permitir testar coisas novas e utilizar o alimento como uma medicação mesmo. Isso é muito bacana, porque a cozinha ela tá aí pra gente experimentar novamente, né? Ela tá aí pra gente unir um sabor com o outro, às vezes o doce com o salgado. São coisas que vão ficando interessantes pro nosso paladar, que no começo pode parecer estranho, mas depois você vai se habituando com aquilo e você vai achando cada vez mais interessante, experimentando cada vez mais coisas novas. E quanto mais você experimenta, mais você se conecta com o alimento. Conforme você vai experimentando, você vai se adaptando a esses sabores, né? Então é muito interessante você estar realmente aberto a provar e se permitir. As punks são as plantas alimentícias não convencionais. Elas vêm exatamente para trazer alimentos diferentes, não convencionais, fora do que a gente está habituado a colocar na cozinha, mas que também tem muita funcionalidade, né? Uma das punks mais conhecidas é a Ora Pronobis, tem a moringa também, ambas são ricas em aminoácidos essenciais e são produtos fáceis de cultivar, são produtos baratos e que trazem e agregam muito nutriente para o dia a dia. Existem algumas técnicas, né, que a gente conhece como técnica e dietética, que são maneiras de utilizar os alimentos na cozinha como forma de potencializar o valor nutritivo dele, né? Do alho a gente costuma retirar o miolo, isso melhora a digestão do alho. Do grupo ali do brócolis, que são as brássicas, a gente costuma orientar que sejam consumidos mais crus e mais picados, porque nesse processo libera uma enzima chamada mirosinase, e essa enzima que facilita a nossa absorção dos compostos que são muito importantes para a nossa saúde desse grupo de alimentos. Bom, e o legal de testar na cozinha funcional é que tu começa a entender como os ingredientes podem se comportar. Então a chia, além de ser super nutritiva, quando ela entra em contato com água, ela cria um gelzinho, e esse gelzinho dá textura para as nossas preparações. Inclusive a gente usou a chia para fazer uma geleia, que fica super gostosa, dá textura e dá aquela cremosidade para a preparação. E outro ingrediente legal também da gente explorar os formatos é a tâmara, que ela é super docinha. E nessa receita a gente usou ela no formato de calda, que ela serviu para adoçar a nossa geleia. Trazer alimentos diferentes para a nossa rotina facilita um processo que a gente estimula muito, que é o Mindful Eating. O que significa isso? É você estar presente realmente na hora das refeições, é você não fazer essa refeição de uma maneira muito automatizada. Quando a gente consome sempre os mesmos alimentos, você já sabe quais são os sabores, você já sabe o que esperar daquele alimento. Quando você coloca alimentos novos, aquilo te traz para o consciente. Esse é o processo que a gente chama de Mindful Eating, você prestar atenção naquele momento, o sabor, a textura daquele alimento, o contexto, valorizar quem preparou aquele alimento, como que foi produzido aquele alimento, tudo isso faz parte do processo e te conecta muito mais com a alimentação. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente fala também desses sentimentos que envolvem a culinária e todo o processo de comer. Uma parte importante que contribui para isso é você realmente colocar uma mesa bonita. Quando você está ali preparando o seu alimento, é você já pensar qual louça que você vai usar, de que forma que você vai dispor, você tornar esse momento um momento realmente gostoso. É lógico que a gente não consegue trazer isso para todas as refeições, porque a gente tem um dia a dia corrido, de trabalho, de família, mas escolher alguns momentos que você possa fazer isso. De repente, no final de semana, combinar um jantar, onde você vai pensar no que você vai cozinhar, em qual louça você vai colocar, como que você vai apresentar tudo aquilo, porque comer também é comer com os olhos, né? Se alimentar é viver aquele momento por inteiro.
Então é muito bacana quando você faz isso e depois que você começa, você vai pegando gosto por aquilo. E aí você vai comprando louças novas ou experimentando cores diferentes. Às vezes fazer uma preparação que você está acostumado, vamos lá, um purê, e aí você adiciona uma beterraba e vai dar uma cor diferente, vai ficar super bonito. Experimentar novos cortes ou novas formas de cozinhar um alimento que você sempre faz assado, de repente fazer grelhado. Então tudo isso que você vai experimentando, você vai trazendo a alimentação para uma experiência completa, né? Não só para aquilo de comer e pronto, acabou. Então é o todo mesmo. Quando a gente pensa no uso dos industrializados na nossa rotina do dia a dia, não são todos que são vilões na hora da nossa alimentação saudável. O que difere um produto do outro é a lista de ingredientes. Saber diferenciar isso, saber acompanhar a lista de ingredientes e diferenciar o que de fato faz sentido colocar na rotina é muito importante. Quando a gente vê o rótulo frontal do alimento, que são aquelas mensagens mais subjetivas do que compõe aquele produto, nem sempre são as informações mais importantes. A gente tem que tirar as nossas dúvidas olhando a lista de ingredientes e acompanhando, né? Ela é formada de uma maneira decrescente, então o primeiro ingrediente da lista vai ser o que está em maior quantidade naquele produto e assim sucessivamente. Então, prestar atenção, conhecer do que se compõe aquele alimento é importante para valer a pena colocar na rotina ou não. E além de ler a lista de ingredientes, é interessante sempre a gente buscar entender quem que está por trás daquele produto. Então é legal entender se essa empresa tem de fato interesse em entregar um produto saudável para nós e qual que é o real propósito deles. Então, com informação e um pouco de disposição, a gente vê que é super possível transformar a nossa rotina alimentar em algo super saboroso, bonito e saudável. Que essas receitas sirvam de inspiração para vocês se aventurarem na cozinha e estarem cada vez mais presentes nesse momento tão importante.